Ele costumava andar fazendo um barulho forte com os pés, e isso me aborrecia pra valer. Sempre que eu estava lendo, gravando um vídeo, ou conversando, sempre ele chegava muito espaçosamente, fazendo muita atenção. E aí eu repreendia ele, ensinando ele a andar discretamente, educadamente. Daí eu ouvi o barulho dele, do caxingado, por detrás da outra rua, já no caxingado. E eu fiquei esperando ele na curva da esquina, já com a cara feroz, para dar um cara nele. E quando surge alguém, não era ele. Aí eu me lembrei que meu irmão foi embora. Ele foi levado de mim, adotado desde pequeno. Agora os pais genitores requereram ele de volta e ele foi embora. Já estou mais calmo, mas fiquei bastante angustiado. Eu me pus a pensar novamente, pelo tempo que ele ficou comigo. Será que ele aprendeu bastante de Jesus? Pelo tempo em que ele, enquanto criança, pôde receber o bastante do Evangelho para se firmar até quando for grande? Será que eu fui boa referência de Cristo para ele? Será que eu dei boa atenção quando ele precisava? Será que eu dei mais abraços do que carão? Se eu eduquei mais pelo exemplo do que com as palavras? E para me conformar um pouco, pela melancolia que me atingiu, eu fui atrás de ler um livro. E daí encontrei uma informação. O texto começava com a frase: há índiozinhos no meio da mata que nunca ouviram falar de Jesus. E essa frase ficou aqui, sabe? Eu aqui preocupado com meu irmão, que já teve por diversas vezes a oportunidade de ouvir de Cristo. Eu estava preocupado com ele, é uma preocupação válida. Mas existem inúmeros garotos de 10 anos nas tribos indígenas, inclusive no Brasil, que nunca ouviram falar de Jesus. Aí eu fui pesquisar melhor sobre o assunto e eu descobri que existem cerca de 340 tribos indígenas no Brasil, sendo que 121 delas nunca ouviram o Evangelho ou quase não tiveram a oportunidade. Foram poucas. E as outras 157 nunca receberam sequer uma presença missionária evangélica. E aí eu me lembrei, são tantas crianças de fato sem a luz de Cristo, sem o conhecimento do Salvador. É claro que eu me pus a me atribular. Me lembrei de um pregador, Spurgeon, um famoso pregador, que ele havia deixado uma vez uma carta para o filho dele, que é uma frase, é uma carta memorável. Eu tenho até um trecho dela. E vale a pena eu ler um parágrafo só para ti. Escuta só. Diz Spurgeon para o seu filho: eu não gostaria que, se você fosse designado por Deus para ser um missionário, morresse milionário. Eu não gostaria que, se você fosse apto para ser missionário, babasse de vontade de ser rei. Que são todos os reis, todos os nobres, todos os diademas juntos, comparados com a dignidade de ganhar almas para Cristo, comparados com a especial honra de edificar Cristo, não sobre alicerces de outro homem, mas pregando o Evangelho de Cristo em regiões remotas. Ele foi capaz de renunciar ou entregar o filho dele para um chamado missionário. Ele estava abençoando a infância dele. E eu me pus a pensar ainda. Tem 2000 anos que Jesus nos deu a ordem de pregar o Evangelho a todas as etnias. 2000 anos se passaram e ainda não fomos competentes o bastante para anunciar Cristo, para fazê-lo conhecido em todas as tribos. Me recordo então daquela outra máxima de Smith, Oswald Smith, o que ele perguntou intrigado: por que alguns ouviram o Evangelho por tantas e tantas vezes, quando há tantos que nunca ouviram o Evangelho nenhuma só vez? Estamos prontos, estamos aptos para entregar os nossos filhos ou a próxima geração para missionários, para ser missionários, caso o Senhor queira que seja a próxima geração a completar o Evangelho no mundo todo? Ou ainda estamos sonhando para os nossos filhos planos mesquinhos deste mundo passageiro?